Prosseguindo com a leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, Rebelião de Matatias. Nesse tempo surgiu Matatias, no tempo em que Antíoco Epífanes profanou Jerusalém, no tempo em que acontecia a helenização da Palestina, no tempo em que a cultura dos judeus se submetia à cultura dos gregos. Nesse tempo surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joiaribe. Embora oriundo de Jerusalém, havia se estabelecido em Modim. Tinha 5 filhos: João, apelidado o Feliz, Simão, apelidado o Fanático, Judas, apelidado Macabeu, Lázaro, apelidado Auarã, e Jonatas, apelidado Afuz. Matatias, ao ver os sacrilégios e as profanações que eram cometidos em Judá e em Jerusalém, exclamou em voz alta bem assim: Ai de mim, ai de mim, ai de mim! Porque nasci para ver a ruína de meu povo e da cidade santa, para ficar aí sentado, impotente, quando a cidade passa para o inimigo e o santuário é transferido para mãos estranhas. Mãos estranhas profanam o santuário e eu não posso fazer nada. O templo é como um homem desonrado, foi profanado. Seus ornatos valiosos de ouro e de prata foram levados como despojos de guerra. Tudo foi saqueado. Os pequeninos foram assassinados em plena praça pública. Os jovens foram mortos pela espada inimiga. Qual nação não ocupou seus palácios, não se apropriou de seus despojos? Tudo foi saqueado. Arrebataram-lhe sua formosura. Era livre e agora é escrava. Aí está nosso santuário, nossa formosura e nosso orgulho. Tudo está desolado. Os gentios profanaram tudo. Os gentios profanaram o sagrado da cultura dos nossos pais. Para que continuar vivendo? Para quê? Matatias e seus filhos rasgaram as vestes, vestiram-se com pano de saco e fizeram grande luto. Os funcionários reais encarregados de fazer apostatar à força chegaram a Modim, para que o povo oferecesse sacrifícios, e muitos israelitas acorreram a eles. Matatias se reuniu com seus filhos, e os funcionários do rei lhe disseram: És uma personagem ilustre, um homem muito importante neste povoado, e estás respaldado por teus filhos e parentes. Todos te respeitam. Aproxima-te por primeiro. Faze o que manda o rei, como o fizeram todas as nações, os próprios judeus e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos recebereis o título de grandes do reino, e vos premiarão com ouro, prata e muitos presentes. Matatias, porém, respondeu em voz alta, muito irado: Ainda que todos os súditos nos domínios do rei obedeçam a essa ordem, apostatando da religião e da cultura de seus pais, e embora prefiram cumprir as ordens do rei, eu, meus filhos e meus parentes viveremos segundo a sagrada aliança de nossos pais com Deus. Deus nos livre de abandonar a lei, a cultura e os costumes de nossos pais. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos de nossa cultura e religião para a direita ou para a esquerda.
Mal acabara de falar, adiantou-se um judeu à vista de todos, disposto a sacrificar sobre a ara de Modim, conforme o rei ordenara. Conforme o rei ordenava. Ordem real. Ordem que tem de ser cumprida sob risco de morrer. Com a vida em risco. Mal acabara de falar, adiantou-se um judeu à vista de todos. Assim que Matatias se rebelou contra a ordem do rei, adiantou-se um judeu à vista de todos, disposto a sacrificar sobre a ara de Modim, conforme o rei ordenava. Ao vê-lo, Matatias se indignou, tremeu de cólera, e no ímpeto de ira santa, correu para degolar aquele homem sobre a ara. Aí mesmo matou também o funcionário real, que obrigava a sacrificar, e derrubou a ara. Cheio de zelo pela lei, fez o mesmo que fizera Finéias com Zambre, filho de Salu. Depois começou a gritar em voz alta pela cidade: siga-me quem sentir zelo pela lei e quiser manter a aliança sagrada com Deus. Depois fugiu para a montanha com seus filhos, deixando no povoado tudo o que possuía. Nessa época, muitos desceram ao deserto para instalar-se aí, porque desejavam viver segundo o direito e a justiça, conforme a cultura dos pais dos hebreus, com seus filhos, mulheres e rebanhos. Eles queriam paz e não queriam se contaminar com a cultura dos pagãos. Queriam paz. É que as desgraças haviam chegado ao cúmulo e ninguém aguentava mais o ambiente urbano da cidade. Fugiram para o deserto. Chegou aos funcionários reais e à guarnição de Jerusalém, da cidade de Davi, a notícia de que alguns indivíduos que haviam desobedecido o mandato do rei desceram aos esconderijos do deserto. Muitos soldados correram em sua perseguição. Alcançaram-nos e tomaram posição diante deles, e os atacaram em dia de sábado, e os ameaçaram. É um ultimato, é o último aviso. Se sairdes e obedecerdes ao rei, nós vos deixaremos vivos. Mas eles responderam: não sairemos nem obedeceremos ao rei, não profanaremos o sábado. Os soldados os atacaram sem demora, e eles não replicaram, não reagiram, nem lhes atiraram uma pedra sequer, nem se entrincheiraram nos esconderijos do deserto, nem fugiram, mas disseram bem assim: morramos todos com a consciência tranquila e limpa. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais contra todo o direito. Assim mesmo os atacaram de sábado, e morreram todos, com suas mulheres, filhos e rebanhos. Havia umas 1000 pessoas. Quando ficaram sabendo, Matatias e seus filhos fizeram grande luto por eles, e comentavam: se todos nós fizermos como nossos irmãos, não lutando contra os pagãos pela vida e por nossa lei, em breve eles vão nos eliminar do país. Em breve não teremos nenhuma possibilidade de manter um espaço de terra sequer no nosso próprio país. Nesse dia, se reuniram e tomaram a seguinte decisão: responderemos lutando a quem nos atacar no dia de sábado. Assim não pereceremos todos, como nossos irmãos nos esconderijos do deserto.
Então uniu-se a eles o grupo dos leais, israelitas aguerridos, todos os voluntários da lei. Aderiram a eles também, como reforços, todos os que escapavam de qualquer desgraça. Organizaram um exército e descarregaram sua ira contra os pecadores e sua cólera contra os apóstatas. Os que se livraram foram refugiar-se entre os pagãos. Matatias e seus partidários organizaram uma incursão, derrubando as aras, circuncidando à força os meninos não circuncidados que encontravam em território israelita. Matatias e seus partidários organizaram uma incursão, derrubando as aras, circuncidando à força os meninos não circuncidados que encontravam em território israelita, e perseguiram também todos os insolentes. A campanha teve êxito, de modo que resgataram a lei das mãos dos pagãos e de seus reis, e não deixaram que o perverso triunfasse. Quando chegou a hora de morrer, Matatias disse a seus filhos: hoje triunfam a insolência e o descaramento. São tempos maus, tempos de subversão e de ira. Meus filhos, sede zelosos da lei e dai a vida pela aliança sagrada de nossos pais. Recordai as façanhas que nossos pais realizaram em seu tempo, e conseguireis glória sem par e fama perpétua diante de Deus. Abraão demonstrou sua fidelidade na prova, foi fiel, e isso foi registrado em seu crédito. José, no meio do perigo, cumpriu o mandamento e chegou a ser senhor do Egito. José, o administrador das finanças do Egito do faraó Íquisio. José, no meio do perigo, cumpriu o mandamento de Deus e chegou a ser senhor da economia do Egito. Finéias, nosso pai, por seu grande zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Josué chegou a ser juiz de Israel por ter cumprido a lei. Calebe, por seu testemunho diante da Assembleia, recebeu uma terra em herança. Davi, por sua misericórdia, obteve o trono de uma monarquia perpétua. Elias foi arrebatado ao céu por seu grande zelo pela lei. Ananias, Azarias e Misael, por sua fé, salvaram-se da fogueira. Daniel, por sua inocência, salvou-se da goela dos leões. E assim, repassando as gerações, compreendereis que não desfalecem os que esperam em Deus. Não temais as palavras de um pecador, pois seu fausto acabará em esterco e vermes. Hoje exaltado e amanhã desaparecerá. Não temais as palavras de um pecador, porque seu fausto acabará em esterco e vermes. Hoje exaltado e amanhã desaparecerá. Voltando ao pó, seus planos fracassarão. Meus filhos, sede valentes em defender a lei, pois ela será vossa glória. Vede, sei que vosso irmão Simeão é prudente, obedecei-lhe sempre, pois ele será vosso pai. E Judas Macabeu, aguerrido desde jovem, será vosso chefe e dirigirá a guerra contra o estrangeiro. Ganhai para vós todos os que guardam a lei, e vingai vosso povo. Pagai aos pagãos o que merecem e cumpri cuidadosamente os preceitos da lei. Ganhai para vós todos os que guardam a lei, e vingai vosso povo.
pagai aos pagãos o que merecem e cumpri cuidadosamente os preceitos da lei. E depois de abençoá-los, foi reunir-se com seus antepassados. Morreu no ano 146. Enterraram-no em Modim, na sepultura familiar, e todo Israel lhe fez solenes funerais. E chegamos ao capítulo 3, a atividade de Judas na Judéia. Primeiro livro dos Macabeus, processo de reação de Matatias e seus filhos contra a helenização da Palestina. É isso. Muito legal lermos essa história, porque ela nos traz a realidade de 100 anos antes de Cristo, uma realidade de 200 anos antes de Cristo. O helenismo se propaga pelo mundo e a cultura dos judeus é contaminada pela cultura helênica. Daí a revolta dos Macabeus. É isso. Coisa boa é revisitar as sociedades do tempo do mundo antigo, para compreendermos sobre o regime de sociabilidade do mundo antigo, o escravismo do tempo do mundo antigo, realidade em que reinos e povos mais fortes submetiam reinos e povos mais fracos à escravidão. E esses reinos mais fortes pilhavam e saqueavam os reinos mais fracos que estavam submetidos e subjugados. É essa realidade em que vivem os Macabeus. É isso, legal. Matatias e seus filhos se insurgindo contra Antíoco Epífanes, o abominável da desolação. No próximo vídeo leremos o capítulo 3, a atividade de Judas na Judéia. É isso. Coisa boa é propagarmos cultura. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar. Amém, amém, amém e amém.